E vamos para o nosso sexto e último painel. Vou chamar ao palco a Ana Clara Castanhar Rosseto, que é gerente de impacto ambiental da RD Saúde, a Viviane Cunha Monteiro Dias, diretora executiva de governança e compliance da FEComércio do Rio Grande do Norte, Elbia Ganon, presidente da Abeólica, Luciana Rocha, pesquisadora do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, CEPEL. E para moderar esse painel, eu convido ao palco a Daniela Mignani, que é diretora de Relações Institucionais e de Comunicação do CEBED. Agora o mulherio tomou conta, né? Vocês perceberam que agora não tem nem a cota masculina nesse painel, é girl power total. E, Dani, passo então a bola para você. Obrigada, Dani faz Leila. a moderação desse painel. Obrigada, Leila. Boa tarde a todos. Enfim, último painel. Mas a sorte minha é que eu estou ao lado de Elbia, Ana Clara, Luciana e Viviane. Enfim, ao longo do dia de hoje, o assunto de direitos humanos perpassou por todos os painéis, naturalmente, porque é um assunto intrínseco, né? É um movimento humano, naturalmente, não é somente de tecnologia. Só que nesse painel a gente vai focar fundamentalmente no impacto social, nas comunidades vulneráveis, enfim. Eu vou subverter um pouquinho o painel, porque a Elbia tem um voo para fazer agorinha, então eu vou pedir licença, né, para os nossos colegas aqui, para eu direcionar todas as perguntas para a Elbia, para que a gente não perca absolutamente nada que ela tem para compartilhar conosco, tá bom? Então, Elbia, eu vou começar com você. Uma breve apresentação aqui da Elbia. A Elbia é CEO por mais de uma década, né, da Abeólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, que congrega mais de 150 empresas, né, da cadeia produtiva do setor eólico, onshore e offshore. Elbia, a governadora falou agora pela manhã, né, sobre o privilégio, na verdade, né, o privilégio, porém, é conquistado, né, do desenvolvimento da indústria eólica, tanto na região como também no Brasil. E, a partir disso, eu queria muito que você comentasse, né, em que ponto da jornada, né, a Abeólica está, ou as empresas que congregam a Abeólica estão. Nós tivemos uma reunião recentemente, onde você comentou sobre a publicação de um guia de boas práticas, né, em abril de 2024, e você falou uma frase muito interessante, que a gente já diagnosticou o passado, mas a gente está na jornada do futuro. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigada, Dani. Muito obrigada. E assim, queria agradecer o CEBEDES pelo convite, agradecer a Marina pela parceria, minha colega no Conselhão, colega de jornada há muito tempo. E feliz por a gente estar mais próximas, por podermos trabalhar tantos temas importantes ligados não só à energia, à transição energética, mas às questões climáticas, o potencial do Brasil como resposta dessa nova economia global, que é a economia de baixo carbono. Fiquei muito feliz de ver outros painéis, emocionada até de ver tantas histórias interessantes. É um privilégio estar aqui. Muito obrigada. Bom, falando sobre energia eólica, este mês de agosto eu estou completando 13 anos à frente da Abeólica. E quando eu cheguei na associação, nós estávamos comemorando 1 gigawatt de energia eólica instalada no Brasil. A eólica estava começando. E hoje nós estamos com 33 gigawatts de capacidade instalada. A energia eólica é a segunda fonte de geração do país, quando nós estamos falando de geração de grande porte, que é a geração que vai para todo o sistema e atende o Brasil. E, em período de safra dos ventos, nós atendemos 20% do mercado de energia brasileiro. Por isso que a Fátima falou, a gente produz energia e ainda exporta para os estados, exporta para o país, e o Nordeste inverteu toda essa lógica. Num passado muito recente, estou vendo aqui a Solange também, minha colega de jornada há muitos anos, que a gente ficava agoniado para atender o Nordeste, porque não tinha energia, quando a nossa matriz era só hidrelétrica e térmica. E agora a gente tem energia de sobra. Então, isso é um aspecto importante. Mas, para além da energia, e essa é uma coisa que eu aprendi só na Abeólica,
e talvez por isso que eu esteja lá há tanto tempo, e eu não pretendo sair, pretendo ficar lá até os 96 anos de idade, quando eu vou me aposentar, porque a eólica tem um aspecto social fundamental. E essa é a minha verdadeira paixão, a questão social. A energia eólica, as energias renováveis modulares, e a eólica em particular, ela tem, por natureza, o ISD. O ISD está na veia da energia eólica. Quando você instala um parque eólico, você já provoca uma série de externalidades positivas e efeitos multiplicadores positivos para a economia. Então, em efeito de PIB, os estudos que nós fizemos aqui mostraram que o PIB na região Nordeste cresceu de 2009 a 2017, os dados que tínhamos, 21%. E o IDHM cresceu 20%, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. E a cada R$1 que a gente investe em energia, nós devolvemos R$2,9 para a economia. Hoje eu estou particularmente à frente de uma discussão do Brasil fazer uma política industrial a partir da energia. Nós vamos reindustrializar esse país pela energia, pela mineração e pela bioeconomia. E é claro que eu estou trabalhando no projeto de política industrial a partir da energia, porque talvez o Brasil não tenha tido um alinhamento de planetas, uma oportunidade tão grande quanto agora de transformar toda a sua economia e toda a sua sociedade a partir dos recursos naturais. Eu gosto de falar transformação energética, porque ao investir em energia, você transforma a sua economia e transforma a sua sociedade. Então, isso é claro para a energia. Porém, nós temos que ser cuidadosos. Por quê? E aí está o cuidado. No painel anterior, um dos painelistas falou uma coisa muito interessante, que a sociedade está mais atenta com as questões do clima, com as questões sociais. A sociedade está mais engajada na discussão, portanto, está sabendo mais e está mais sofisticada, mais exigente. Que bom! Eu entendo isso como um negócio e não como um desafio. Então, eu entendo que a gente tem a capacidade de potencializar ainda mais esse aspecto ESG que a energia eólica tem, e a gente também tem que enfrentar alguns problemas que tivemos no passado. Como energia eólica é uma coisa muito nova no mundo, é nova no Brasil, todo esse crescimento, a gente está falando de 10, 15 anos no máximo. Os projetos lá atrás, antes da resolução CONAMA, tinha uma característica, veio a resolução CONAMA, que está fazendo aniversário este ano, 10 anos, trouxe regras, só que a sociedade de hoje, ela quer uma outra coisa. E nós, investidores, eu represento toda a cadeia de produção, nós estamos atentos exatamente a isso. Então, esses problemas que vocês têm visto na televisão, e a gente vai lá, dá entrevista, fala, sim, tem problema mesmo, vamos resolver. Nós fizemos um diagnóstico muito claro, separamos os tempos, passado, presente e futuro, criamos, num primeiro momento, um guia de boas práticas, porque nós temos empresas fantásticas, e aí eu vi a Lio ali, lembro da Neoenergia, tem outras empresas nossas aqui que fazem tudo certinho, a Engie também está aqui com a Flávia, e tem outras, tá, que fazem tudo certinho, e é justamente com essas boas práticas que a gente vai fazer um futuro melhor. E com relação ao passado, nós já temos o diagnóstico, nós já sabemos qual parque tem problema, que tipo de problema, e já estamos trazendo soluções. A região de Caetés, do Pernambuco, que é um caso muito sério, a gente já resolveu. Então, nós estamos indo atrás, porque todos nós sabemos que investir em mitigação, reduzir risco, reduzir insatisfação ou qualquer coisa relacionada à nossa imagem, isso é muito importante para os nossos negócios. Isso é muito importante porque nós, investidores, nós queremos investir em negócios que sejam bons para nós, mas que sejam bons também para a sociedade e para o planeta. Então, a gente está fazendo justamente esse trabalho.
Muito bom, Elbia. A Solange, de manhã, ela falou uma coisa super interessante, que era como é relevante a capacidade de desenvolver a mão de obra local, né? Todo esse desenvolvimento da energia, né, em cada região do país é também uma possibilidade de desenvolvimento de mão de obra local. Como é que é o trabalho de vocês em relação a isso, nas comunidades locais? Essa é uma coisa muito bacana, estava até falando com o pessoal da televisão ali, sobre capacitação. Lá em 2012, 13, que quando a gente começou a crescer muito rápido e ter que construir parque, fazer um monte de coisa, a gente começou a encontrar um certo gargalo na mão de obra. E nós fomos ao governo, naquela época o governo tinha um programa grande de capacitação, nós fomos ao MDIC e começamos ali um convênio com o MDIC, depois fizemos convênio com o Sistema S e fizemos convênios com outras instituições, como hoje, atualmente, aqui no Rio Grande do Norte, o Instituto Senai de Inovação, antes era o CETEGAS-ER, e também o Senai Cimatec na Bahia. Então, nós temos vários convênios. Lá na Abeólica, eu tenho uma área que é de P&D, inovação e capacitação, que eu cuido com carinho, porque eu amo essa área, né? A gente faz muitos convênios com as universidades também. Então, a gente tem capacitação em alto nível, mestrado, doutorado, várias universidades já lançaram curso, e a gente tem a capacitação também nas regiões, e aí a gente faz cursos. E aí uma coisa que brilha nossos olhos, que a Solange ama também, que a Neoenergia fez, e a AES também fez, a gente faz, inclusive, programa de capacitação voltado só para mulheres. Nós formamos mulheres eletricistas, é um programa lindo da Neoenergia. A AES fez um programa, e eu participei desde o início da concepção, na Bahia. Nós temos um parque eólico em Tucanos, na Bahia, que ele é operado só por mulheres. Nós formamos mulheres operadoras, e nós estamos replicando isso aqui no Rio Grande do Norte, e esses dias uma das nossas empresas lançou um programa que eu achei sensacional, formação e contratação de mulheres pedreiras. Eu achei o máximo, porque é o seguinte, a gente cresce, né, essa coisa de inclusão, e aí certas profissões já não são proibidas. E aí um programa desse mostra para a mulher que, se ela quiser ser pedreira, ela vai ser também, porque não adianta discutir inclusão só no alto nível das organizações, tem que ser na base. Podemos estar onde queremos. E, por fim, já vou adiantar a última pergunta que eu faria para todas, né, para poder liberar a Elbia. O Gabriel do BID comentou sobre 6 frentes onde o Brasil poderia ser líder, ou deveria liderar em 3 deles, que é a transição energética, a transição climática e segurança alimentar, né? No que tange a transição energética, né, no seu caso, e pensando na jornada que a gente tem para frente, que já iniciou, de COP30, o que deveria destravar, o que deveria ser importante para esse tema ser abordado, tanto no papel do Brasil como presidente de uma COP global, como doméstico? Olha, o Brasil ele precisava passar por algumas fases muito importantes para transformar esta grande potencialidade que se fala. O Brasil tem um grande potencial, o Brasil, o país do futuro. Primeiro, esqueça que é do futuro, ele é da agora, né? Então, primeiro, ele precisa ter consciência de que ele pode. Depois, ele precisa se posicionar, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. E isso, graças a Deus, a gente viu acontecer lá em Sharm el-Sheikh, né? Esse posicionamento, o Brasil ir lá se posicionar. Então, o Brasil tem se posicionado bem, mas eu já tenho falado lá no governo, falo com a Marina ali no Conselhão, que é o seguinte, agora chega de falar, vamos fazer, porque se a gente não fizer, a gente vai ser atropelado por essa onda global. E daí, o Brasil precisa focar no desenho legal e regulatório, fazer a base regulatória dessa nova economia, porque a gente tem uma legislação do setor elétrico, por exemplo, muito boa, mas ela já está antiga e ela não atende essas novas tecnologias. Então, olha, tem que aprovar PL de hidrogênio, como aprovou, PL de eólicas offshore, PL de combustível do futuro e, meu Deus, o PL do mercado de carbono, porque sem o mercado de carbono, Marina, a gente não vai fazer a transição energética global. Então, a regulação é o fator central e aí outras questões mais associadas a práticas, mas o ponto de partida é a regulação. Sem isso, a gente não caminha. Obrigada, Elbia. Eu vou continuar aqui com a Luciana.
Essa semana a gente teve uma conversa e foi muito interessante. A gente estava falando sobre as comunidades vulneráveis e ela fez uma pergunta para si mesma, né, na nossa conversa, que é: mas defina o que é vulnerável, né? Quem são os vulneráveis e que tipo de vulnerabilidade nós estamos falando, né? E ela também falou uma outra coisa, que muitas vezes as empresas chegam nessas regiões, já existe instalado, né, uma situação de vulnerabilidade, né? O copo está ali quase cheio e quando a empresa chega, né, é a gota que faltava para entornar. Então, a partir dos estudos da CEPEL, a Luciana é doutora na CEPEL, e eu queria muito que você falasse muito aquilo que a gente conversou, né, sobre os estudos que a CEPEL fez, falar um pouquinho da Serra do Mel, né, que vocês estudaram a fundo aqui na região do Rio Grande do Norte, e você pudesse contar um pouquinho do que pode ser destacado nesses estudos que vocês fizeram aqui nessa região, do ponto de vista humano. É um prazer estar aqui com uma discussão tão rica e a gente vê o tanto que essa questão da transição energética ela precisa ser justa, né? E ela tem várias nuances, né? E a nuance da justiça climática é a nuance que a gente olha para as comunidades, né? Para as populações. A gente tem que trazer junto com essa mudança necessária, né? Tecnológica, de ajustes, de adaptação, a gente tem que trazer também as comunidades, que é uma oportunidade para todo mundo crescer junto, né? Então, na Serra do Mel, a gente fez um estudo que fez parte de um projeto que a gente avaliou a percepção da comunidade local sobre empreendimentos eólicos, né? Que é importante também a gente ouvir. Esse mecanismo de escuta das comunidades é importante porque, mesmo com as nossas boas intenções e projetos, nem sempre as coisas funcionam como a gente espera, porque tem outros fatores do histórico da região, tem outros fatores de vulnerabilidade que independem da atuação da empresa, né, que vem ao longo dos anos por várias questões, e a gente também tem que ter uma sensibilidade para olhar isso, né? Então, na Serra do Mel, foi um estudo interessante, porque a gente fez uma pesquisa de campo, aplicamos questionários, né, ouvimos a comunidade, e as respostas à percepção local foram muito positivas. E aí, nesse caso, tem duas questões que eu acho que foram fundamentais para essas respostas positivas. A gente teve aqui mais cedo a fala do BNDES, né, a importância desse crédito social para ajudar os empreendimentos a implantar esses projetos e trazer junto o desenvolvimento regional também para essas comunidades que precisam, né, para além do impacto do empreendimento, né? E foi o uso do subcrédito social do BNDES para o apoio financeiro a programas sociais para o desenvolvimento regional da comunidade. Foram feitos vários projetos e isso é fundamental para que a empresa também tenha alavanque também os programas sociais e tão necessários, né, nessa região. É uma região agrícola, né, basicamente agrícola, e que sofreu com secas e com já sofre questões climáticas há muito tempo, né? Então, a gente precisa dar esse apoio. E a segunda, que foi uma experiência que eu achei muito relevante, foi a forma diferenciada de repartição dos benefícios, né? Foi feito o ganho de receita foi tanto para as pessoas que tinham um aerogerador nas suas propriedades, quanto para as outras famílias daquela comunidade. E isso fez muita diferença na renda das famílias e na melhoria de padrão alimentar das famílias, né? E isso contribui para essa boa relação do empreendedor com as comunidades e para essa percepção positiva, né? E a gente, até na conversa com algumas pessoas da empresa que a gente foi, elas relatam que tem que fazer inclusive outras escutas, né, de problemas específicos da comunidade que transcendem a atuação da empresa, enfim.
Mas uma questão importante é que essa repartição de benefícios, ela gerou expectativas em outras comunidades, né? E a gente tem que lidar com isso também. Foi relatado nas entrevistas que as regras tiveram mudanças, né, posteriormente para as famílias que não tinham aerogerador, mudaram as regras e isso gerou uma insatisfação. Então, uma coisa importante é que a gente tenha tem uma transparência, né? É delicado essa questão, mas a gente precisa de construir esse relacionamento. E isso é com qualquer população, né? População indígena, a gente fala muito que você se relaciona para sempre com ela, né? Porque você constrói um relacionamento e ele tem que ser de transparência, enfim. Todas as comunidades são assim também, né? Sim, e lembrar também que as comunidades elas estão inseridas em um contexto de outros empreendimentos. Então, elas muitas vezes elas já têm um impacto que já é o impacto antes do empreendimento e ela pode ser impactada por mais de um empreendimento. Isso pode modificar os seus modos de vida de formas sucessivas e que a gente nem prevê, né? É difícil até da gente prever. Então, a gente tem que dar uma olhada com mais atenção nessa questão. Assim, acho que eu falei muito, desculpa. Obrigada, Luciana. Mas eu vou seguir com você e, considerando as mudanças climáticas em curso, né, quais são as estratégias que vocês já identificaram como bem-sucedidas para manter o diálogo do desenvolvimento dessas energias renováveis e as comunidades? Bom, hoje foi um dia que a gente foi bem rico de inputs sobre transição energética, né? E a gente vê as energias renováveis, é necessário que elas cresçam, e a gente é protagonista, nós não só temos uma matriz limpa, mas a gente também tem muito potencial de crescimento, e esse potencial tem que se fazer a diferença, né? Não é porque a gente ouviu de manhã, não é porque a gente tem esse potencial, que a gente já cumpriu algumas metas, que a gente não precisa contribuir mais. Mas essa transição energética, ela tem que ser justa, né, como eu falei. A gente tem que incluir a equidade, incluir essas populações mais vulneráveis nesse debate. Então, é importante fazer esse vínculo dos direitos humanos com o desenvolvimento e as ações climáticas, né? A distribuição desses impactos climáticos ele é muito desigual. Essas populações que já são socialmente e economicamente vulneráveis, elas vão ser as que primeiro vão sentir as mudanças climáticas de uma forma muito mais intensa e desproporcional, né? A gente tem exemplos de eventos climáticos extremos, bem recentes, né? Que nem preciso dizer que quem não tem uma casa na praia não pode sair da cidade, né? Então, a gente precisa ajudar essas populações. Então, mudanças climáticas está profundamente ligado a direitos humanos. E o impacto das mudanças climáticas, ela pode acontecer, a gente pode pensar de duas formas. O impacto no negócio, né? Então, as modificações de vazão, de vento, no regime de vazão, de ventos, mudança do padrão hídrico, eles podem impactar diretamente a geração de energia de várias formas, né? Então, a transição energética, nesse sentido, procura inovações tecnológicas, procura ações que minimizem os impactos das emissões dos gases de efeito estufa, enfim. E a gente também pode olhar o impacto das mudanças climáticas no entorno dos empreendimentos. E aí é quando a gente começa a pensar a questão da justiça, né? A transição energética justa. A gente olhar não só o nosso negócio, mas olhar também o entorno desse negócio. E isso é um Everest, né? É um caminho que você olha e não vê o final, mas o Everest é feito de várias bases e a gente tem que ir percorrendo base por base e dando os passos necessários, né? Qual é o primeiro passo? É identificar quem são essas populações, quais são essas áreas que estão vulneráveis ao nosso redor, né? E o CEPEL desenvolve um trabalho para a Eletrobras de um projeto de vulnerabilidade às mudanças climáticas, né? A gente faz um cálculo de um indicador, a gente está construindo esse indicador para vulnerabilidade presente e futura no entorno dos empreendimentos, né? Identificando quais são as populações e os ecossistemas mais vulneráveis.
porque ecossistemas e populações estão profundamente unidos, né? Se você mexe, se você impacta um ecossistema, você está mexendo na subsistência de populações. Então, a gente tem cuidar do painel anterior, né, da biodiversidade, desses objetivos, a gente está caminhando junto, né? Então, a gente considerou nessa análise as pressões que eles já sofrem, o nível de sensibilidade, né, de ecossistemas e de populações e a capacidade de se adaptar. E estamos construindo um portal georreferenciado para que essas análises possam ser feitas e que a gente possa priorizar as ações de adaptação, né? Porque não e olhar formas de financiamento dessas ações, né? A gente tem que ter uma priorização para começar com as mais vulneráveis. E, junto com isso, né, além de olhar os impactos das mudanças climáticas, a gente tem que olhar os impactos específicos dos direitos humanos, né, como a gente falou, que está profundamente ligado. E olhar na cadeia, no negócio e na cadeia de valor, né, da empresa. Então, os direitos humanos eles são um tema transversal, ele é um tema, né, transversal à atuação da empresa e envolve o relacionamento com os diferentes públicos, além das comunidades, os parceiros de negócios, os fornecedores e até os colaboradores, né, o público interno. Então, a gente está construindo também, junto com a Eletrobras, uma metodologia de avaliação desses riscos, né, de due diligence de direitos humanos, e construindo também uma ferramenta de coleta e armazenamento e consulta dessas informações para acompanhar a gestão dos direitos humanos em empreendimentos próprios e em SPS, né, porque a gente tem a responsabilidade também pelas parcerias que a gente estabelece, né? Então, a gente tem que acompanhar e monitorar isso, e essas ações estão integradas. Enfim. Obrigada, Luciana. Eu vou pegar aqui o gancho da cadeia de valor, vou me dirigir aqui à Viviane. Ela lidera, né, ela é da FEComércio, do Rio Grande do Norte, que lidera um grande sistema de desenvolvimento social, né, que é o SESC e o SENAC, né, entre outras coisas, e, obviamente, contribui com toda a cadeia de valor dos empreendimentos de energia da região, né? Então, eu te pergunto, Viviane, como é que o sistema FEComércio orienta as empresas do setor de serviços, turismo, comércio, né, a adotar práticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e também garantem a proteção dos direitos humanos, né? Que ações concretas você pode destacar aqui para a gente hoje? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todas as painelistas por meio de Daniela aqui, que está mediando esse debate. Só mulheres, né? ODS 5 aí na veia. Cumprimentar também a presidente Marina, agradecer em nome do Sistema FEComércio pelo convite realizado e cumprimentar também aqui a todos os participantes. Então, são diversas as iniciativas, né, de orientação. A gente sabe aí que o gozo dos direitos humanos ele fica comprometido realmente com essas mudanças climáticas, o acesso à água, o acesso à alimentação, o acesso à educação também. Então, o Sistema FEComércio ele tem desenvolvido, ele tem feito parcerias estratégicas, por exemplo, de fomento a crédito para que seus sindicatos filiados e também as empresas associadas a esses sindicatos filiados tenham acesso a crédito. E com esse acesso a crédito que seja permitido, por exemplo, a instalação da energia eólica por meio de painéis solares nas suas empresas. Então, a gente tem feito isso, também desenvolvendo aí diretrizes e boas práticas na construção de guias, por exemplo, de aquisições sustentáveis. Isso aí foi desenvolvido pela Confederação Nacional do Comércio, a quem a FEComércio está vinculada, que orienta os empresários, as organizações e as empresas a adquirir bens e serviços, não só com custo e qualidade, mas também considerando a responsabilidade socioambiental. Então, esse guia também é uma forma de dizer lá que tipo de produto ele deve adquirir, qual é o melhor produto, e foi desenvolvido aí, publicado para todas as empresas, né? Engajamento com políticas públicas é um outro ponto, né? A FEComércio hoje, a Federação do Comércio, o Sistema Comércio, na verdade, em âmbito nacional, ele atua como interlocutor entre as empresas
e os governos, né? Hoje a gente tem uma divisão de relações institucionais que ela cuida de todas essas pautas legislativas. E essa pauta legislativa ela é acompanhada, qualquer projeto de lei, seja do governo estadual, federal, municipal, ela passa pela FEComércio e a gente tem esse cuidado lá de garantir que essas regulamentações locais, elas estejam alinhadas com as práticas que contribuam com essa mitigação de riscos, né? Um outro papel nosso, que é feito também pelo Sistema Comércio, é a capacitação. Eu acho que está muito alinhada aqui com o que Luciana trouxe. Luciana trouxe as diretrizes e a gente pratica, viu, Luciana? Está muito alinhado com o que hoje a FEComércio faz, com a capacitação de todo o empresariado do Estado, das organizações também, e para que eles implementem essas práticas, e não só isso, né? A gente também está dentro das comunidades, trazendo aí muito essa questão dessa responsabilidade e inclusão social. Então, recentemente a gente fez uma parceria com, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Macaíba, que tem uma comunidade quilombola, comunidade de capoeiras quilombola lá. São 400 famílias assentadas nessa comunidade. E a gente fez uma capacitação lá de turismo de base comunitária, capacitou as mulheres daquela comunidade e capacitou também com o viés da sustentabilidade e dos objetivos, para que tenha essa compreensão, por exemplo, dessas metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a FEComércio tem feito isso para engajar essas empresas e ajudar, de certa forma, nessa questão de promover a resiliência climática, seja por meio dos seus programas, por exemplo, do SESC Vacina, SESC Saúde da Mulher, onde a gente anda nas unidades móveis e todo o Estado promovendo saúde, dando acesso a essas comunidades à saúde, né, muito respeitando esses direitos humanos. A gente faz essa orientação, mas também faz esse trabalho com o programa do SESC Mesa Brasil, né, que é um banco de alimentos, e a gente faz toda a doação do SESC Mesa, de alimentos do SESC Mesa Brasil dentro dessas comunidades e promovendo a inclusão social e cuidando dos direitos humanos de fato. E, Viviane, qual é o alcance, né, que contingente de pessoas vocês conseguem alcançar com essa capacitação aqui no Estado? Olha, eu não tenho nem como dizer em números a quantidade de pessoas que hoje a gente consegue atingir, mas no ano passado a gente fez um atendimento considerando todas as atividades do Sistema FEComércio de 1.600.000 pessoas. Então, o SESC ele tem 5 programas: assistência, saúde, lazer, educação, alimentação, e o SENAC vem com toda a educação, com a parte da educação, seja educação de qualificação profissional, educação técnica, cursos livres. A gente roda com o desenvolvimento econômico local, que também é um programa desenvolvido pelo Sistema FEComércio, e a gente vai nos municípios, monta aquela estrutura de governança para que o turismo se desenvolva dentro daquele município. E dentro dessas diretrizes estão diretrizes de eficiência energética. Quando a presidente Elbia trouxe aí as parcerias com o Sistema S, com os serviços sociais autônomos, é isso. Então, eu acho que a gente é uma ferramenta e um meio de promover não só essa orientação, de como mitigar esses impactos e também de como promover a inclusão social. Esse é o nosso papel, está na nossa missão, está na nossa veia, e tanto do SESC, quanto do SENAC, quanto de todo o Sistema Comércio no Brasil. Oi, Elbia, quer fazer algum comentário? Quer fazer algum comentário em relação àquilo que a Luciana e a Viviane falaram? Porque a gente... Eu só vou fazer um comentário rápido. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, cumprimentar meus colegas de painel. Eu vou ter que sair. Pessoal, é o último voo para São Paulo hoje. Eu não tinha alternativa. Amanhã eu tenho que estar num evento às 8h30 da manhã. Queria parabenizar pelo trabalho, Luciana, dizer o seguinte: se as mudanças climáticas e fazer, né, mitigar as mudanças climáticas é o maior desafio da humanidade,
E a humanidade tem que fazer isso com transição energética, porque 80% das emissões globais estão associadas à energia. Então, vocês imaginam o tamanho do nosso desafio. Isso vai envolver muitas complexidades. Então, a gente traz esses números, você trouxe o impacto, foi lá na população e ouvindo a população, fazendo escuta, que é esse trabalho mais refinado que a gente precisa fazer, a gente está fazendo na associação, as empresas fazem, porque você precisa entender aquela sociedade naquele momento do tempo, né, nesse contexto que a gente está fazendo. Então, trabalhos como o seu, de aproximação, ele será fundamental para ajudar a resolver toda essa equação complexa que de uma economia que no passado era linear, né, nós saímos da economia linear, crescimento a qualquer custo, a qualquer impacto. Nós vivemos uma economia de circularidade. Eu não digo circular, porque daí vai pensar que é só reciclagem. É muito mais que isso. A circularidade de você estabelecer os limites do planeta, estabelecer os limites da sociedade, estabelecer aqueles limites que você está vivendo ali. É desafiador, mas esse é o caminho. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Obrigada pela oportunidade. Desculpa, eu vou ter que sair. Beijos. Obrigada, Elba. Ana, vou até fazer... Vê se está funcionando. Tá. Ana, eu vou até fazer uma breve apresentação aqui da RD. Né? Vocês fazem um trabalho extraordinário no campo de saúde integral. Ah, tá bom. Vamos interromper um minutinho. A única que está tão bonita sou eu. Enfim, vou fazer uma breve apresentação aqui da RD, né, e vou passar a palavra para a Ana Clara. A RD Saúde é um ecossistema de saúde integral, com mais de 3.000 farmácias em todo o Brasil e negócios em saúde que dividem o mesmo propósito, contribuir para uma sociedade mais saudável. Né, fruto de uma união entre Droga Raia e Drogazil, sendo a maior rede de farmácias do Brasil, expandido para além do varejo farmacêutico, integrando as soluções de B2B e plataformas digitais. Ana, muito obrigada de estar aqui conosco. Vocês fazem um trabalho extraordinário. Enfim, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho, né, com a dimensão de saúde integral, né, concebida por vocês, como é que isso conecta com as ações do clima, né, desenvolvidas pelo grupo, e qual é a importância de uma abordagem que considera pessoas, negócios e um planeta mais saudável. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Agradeço ao CBEDS pelo convite de estar aqui. Bom, como você já mencionou, a RD ela tem como na sua estratégia sair de um varejo farmacêutico e ir para uma empresa de saúde integral. E a gente tem a sustentabilidade no centro da estratégia de negócios de fato. E a gente quer ser o grupo que mais contribui para uma sociedade mais saudável até 2030. Fazendo isso baseado em 3 grandes pilares de pessoas, negócios e planeta mais saudável de forma integrada. E quando a gente olha, né, para o ambiental e social, a gente não tem mais como olhar uma coisa sem olhar para a outra, né? As questões ambientais, elas afetam diretamente a vida das pessoas, a vida das populações, em áreas como saúde, segurança alimentar, acesso à água, enfim, e outros temas. E a gente tem visto, né, ultimamente, um aumento das catástrofes ambientais que são mais severas para os grupos minorizados, né, e vulnerabilizados, e afetando ainda mais a questão de direitos humanos, né, trazendo mais aí uma questão de direito humano. E frequentemente essas comunidades elas residem em locais com falta de infraestrutura, enfim, né, toda uma questão de acesso mesmo a direitos básicos, né. E aí por esse motivo a RD recentemente revisou a teoria de mudança, trazendo um olhar para a questão ambiental, né? Então, a gente trouxe um pilar de contribuir para a saúde ambiental, com o entendimento da conexão entre meio ambiente, saúde e impacto nas pessoas mais vulneráveis. E, dentro desse pilar, a gente tem algumas ações chaves. Então, apoiar iniciativas que viabilizem ambientes urbanos mais saudáveis e resilientes às mudanças climáticas
e apoiar também na prevenção e enfrentamento de doenças agravadas pela crise climática, as arboviroses. E aí a gente espera, né, a longo prazo, algumas impactos, né? Então, ambientes e pessoas mais saudáveis e resilientes às mudanças climáticas. E aí, além disso, a gente tem dentro da nossa estratégia de sustentabilidade, né, do pilar de pessoas mais saudáveis, atingir 3 milhões de pessoas em situações de vulnerabilidade social, né? Então, contribuindo para a melhoria da vida delas. E dentro disso, como que a gente também consegue apoiar organizações que são referências nessa temática ambiental, né, para que a gente consiga, de fato, aí, mudar políticas públicas, enfim, conseguir atuar de forma mais integrada, tendo o olhar, né, do social e também no enfrentamento das mudanças climáticas. E, Ana, um dos eixos da estratégia de vocês é a integração com a cadeia de fornecimento, né? Quais são os maiores desafios, né, e quais foram os maiores aprendizados até agora? Bom, a RD ela tem, na sua base de fornecedores, um pouco mais de 4 mil fornecedores ativos. São fornecedores que a gente, de fato, trabalha, né, assim, no último ano, né, a gente contabiliza dessa maneira, fornecedores ativos. E a gente tem trabalhado, quando a gente fala de mudanças climáticas, de uma forma bem integrada com eles, né? O ano retrasado, nós, pela primeira vez, aderimos ao CDP Supply para coletar, de fato, informações desses fornecedores, né? E, além disso, a gente também desenvolveu um questionário interno com foco em mudanças climáticas. E aí a gente acabou pegando carona num programa que a RD tem, que chama Programa Colaborativo, agora é Fornecedores Notáveis, que são os fornecedores que são premiados em critérios comerciais. Então, a gente conseguiu colocar uma pontuação extra de mudanças climáticas para esses fornecedores. E nesse ano, né, na avaliação dos fornecedores desse ano, a gente conseguiu colocar 15% da pontuação para mudanças climáticas. Então, os fornecedores, de fato, a gente quer trazer essa pauta com eles, né, de como é que a gente consegue trabalhar com eles de maneira mais integrada. E a gente tem vários desafios, porque a gente está falando de fornecedores assim gigantes, mas a gente também tem pequenos fornecedores. Essa era a minha pergunta, que natureza de fornecedores, assim, se você consegue dividir meio em clusters, sabe? A gente acaba dividindo os fornecedores de 3 maneiras dentro da RD para a gente poder trabalhar com eles de forma melhor, assim, né? Então a gente fala de fornecedores de medicamento, de perfumaria e OTC. OTC são aqueles produtos que você pega na gôndola, né? Então, um medicamento para dor de cabeça, enfim. Só que a gente tem grandes farmacêuticas, a gente tem grandes empresas aí de cosméticos, mas a gente também tem marca própria, que alguns fornecedores são pequenos fornecedores. Então, como é que a gente consegue levar a pauta de mudanças climáticas para eles, né? E esse questionário que a gente elaborou interno, a gente expandiu para esses fornecedores e a gente entendeu que os fornecedores estão em momentos totalmente diferentes. Então, a gente tem o desafio aqui de trabalhar com eles, né, respeitando o momento deles em relação a isso, mas também trazendo para eles a urgência que é a questão de mudança climática. A gente está falando de um tema que não tem mais como a gente postergar, né? Então, inclusive, ano passado, a gente trabalhou com os fornecedores de marca própria, ensinando eles, por exemplo, a fazer inventário de gás de efeito estufa, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem grandes fornecedores que já têm meta SBTi, enfim. Então, o nosso desafio é como é que a gente consegue categorizar eles, né, de acordo com do que eles representam para a gente, né, financeiramente falando, mas também olhando a relevância deles no tema de mudanças climáticas. Então, são fornecedores que estão em momentos totalmente diferentes um do outro, mas para a gente precisa trabalhar com eles, então a gente tem trazido eles muito para perto. E aí também, só contando mais um exemplo, né, esse ano a gente estabeleceu alguns grupos de trabalho interno. Então, a gente tem um grupo de trabalho para Escopo 1 e 2 e tem um grupo de trabalho para Escopo 3. Dentro do Escopo 3, o sponsor é o nosso VP comercial. Então, a gente trouxe essa importância também para que ele leve esse olhar e leve essa importância para os nossos fornecedores. Então, a gente trabalha nesse grupo de trabalho exatamente para a gente poder identificar os caminhos que a gente tem em relação a esses fornecedores e também desenhar planos de ação que sejam categorizados, assim, né, dependendo do fornecedor que a gente está falando. Não, e é sempre um dilema, né, porque se a gente for olhar para a opinião pública, né, existe o não compreensão de que momento da jornada esse fornecedor está, né, e a empresa precisa, né, estar ao lado dele, capacitando para que saia lá na frente, né, um fornecedor em compliance, né, com tudo que é necessário hoje em dia, né.
Enfim, a gente está caminhando para o fim, são 3 minutos. Eu queria perguntar para vocês muito brevemente, né? Vou começar pela Luciana, tá? Depois eu volto para você, Ana. Luciana, a COP está aí na frente, né? O que o CEPEL, que é um dos maiores centros, né, de estudo de energia elétrica do Brasil, enfim, como é que vocês estão olhando, né, a chegada da COP30, né, e o que vocês estão fazendo, né, visando a COP aqui no Brasil? Bom, alô? Bom, eu acho, na verdade, falando desse tema de comunidades, né, de populações vulneráveis, eu acho que é uma grande oportunidade que o país tem da gente liderar esse consenso e ter um mecanismo de escuta maior para essas comunidades mais vulneráveis, para a gente ver essas diferentes perspectivas e inserir essas perspectivas nas ações e nos processos de decisão, para que eles sejam mais legítimos e mais justos, né? Eu acho que todo esse trabalho que a gente tem de compreensão, de olhar para essa comunidade, né? O CEPEL é um centro de energia, de tecnologia, de pesquisa, então, além de toda a parte tecnológica, a gente tem essa parte de sustentabilidade, de meio ambiente, né? A parte socioambiental nossa também, de trazer essa discussão para o olhar do meio ambiente com as populações que são dependentes dele também, com essas populações vulneráveis, que faz parte da gente olhar esse impacto e essa ação de uma forma mais integrada. Então, eu acho... Você comentou comigo no telefone, botar de fato o ser humano no centro, né? A gente fala muito sobre isso, mas na hora que a gente vai estabelecer as estratégias, a gente não coloca de fato o ser humano no centro dela. Put people first, né? A nossa ação e o objetivo de todo o nosso trabalho tem que ser ter as pessoas como centro desse planejamento e, né, como a energia para as pessoas. Então, a gente falou aqui da universalização, da chegada da energia nas comunidades, da importância de inclusão, né? Então, a gente tem que olhar a perspectiva das pessoas e essa com direitos humanos no centro, né? Perfeito. Viviane, a chegada da COP vem mexendo com as demandas da FEComércio? Vocês têm um olhar específico para alguma demanda específica da organização da COP que vem por aí? A gente tem um olhar específico para o desenvolvimento econômico, né? Eu acho que a gente tem um grupo técnico de meio ambiente, a gente vem trabalhando isso aí de forma unificada com a Confederação Nacional do Comércio e cada federação local, mas muito mais olhando também esse desenvolvimento econômico também local. Mas, como Luciana trouxe aí, né? Dentre tantas pautas, eu acho que o Sistema Comércio tem, uma delas também que sejam incluídas a justiça climática nas políticas no Brasil. Eu acho que é um legado que vai ficar para o país, de fato, essa inclusão dessa justiça, que a gente promova essa inclusão social, que a gente realmente atenda essas pessoas de vulnerabilidade social e a gente tem formas de atender essas pessoas, sejam por meio dos serviços sociais autônomos, por meio de parcerias público-privadas que são realizadas. Então, basicamente, eu acho que é isso. Obrigada, Viviane. Ana, expectativa para 2025. A gente vem conversando sobre, né, como é que a gente colabora, como o próprio CEBED colabora, né, na estratégia de COP30 e das empresas associadas. Fala um pouquinho da sua expectativa para 2025, o que você espera que se realize? Olha, eu acho que o Brasil tem total capacidade de ser uma referência quando a gente fala nessa questão de mudanças climáticas, né, e ser um bom anfitrião da COP, né? Vai acontecer em Belém, que está ali no meio da Amazônia, né, e a gente precisa chamar atenção para o que está acontecendo na Amazônia. A gente está vivendo uma seca assim, histórica na Amazônia, então como é que a gente consegue trazer esse olhar e trabalhar em prol disso, né?
E eu acho que a palavra que eu ouvi aqui muitas vezes hoje, né, eu vou repetir, é colaboração, né, das empresas, governo, para que a gente trabalhe em prol disso, né, e de chamar a atenção da sociedade como um todo, né, não só aqui dentro do Brasil, mas fora do Brasil, para essa questão. E ter um evento dessa magnitude no Brasil, eu acho que é uma baita oportunidade também para a gente trabalhar a conscientização dos brasileiros em relação à Amazônia, que eu acho que nem todo mundo entende o que é a Amazônia, a importância dela para regular, né, a questão das mudanças climáticas, enfim, até consumo de água e etc. Então, acho que, como empresa, né, trazendo o olhar de uma empresa, né, do setor privado, a gente precisa trabalhar em conjunto, buscar essa parceria com várias empresas, né, e aí a gente tem tido muitas conversas com nossos fornecedores exatamente em relação a isso, né, como é que a gente se junta para estar na COP juntos e poder fazer o melhor uso disso, que vai ser um evento que, enfim, eu acho que a gente precisa desse evento aqui no Brasil para mostrar a importância que o Brasil tem nessa pauta de clima. Obrigada, Ana Clara. Obrigada, Viviane. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos vocês, em nome do SEBEDES e todos os nossos patrocinadores. Leila. Muito obrigada, Dani. Obrigada a todas e parabéns. Lindo esse painel. Acho que essa mensagem, colocar o ser humano no centro, né, ela é muito poderosa, sem dúvida nenhuma. Energia para quê, afinal, né?